mais um período aqui para vocês poderem acessar, principalmente para quem chegar um pouquinho depois. Primeiro, bem-vindas, bem-vindos, né? Para você que está aqui ao vivo, ou para você que vai fazer o exercício pela gravação. Esse exercício, a gente vai fazer o exercício do triângulo dramático. A gente vai fazer o exercício do triângulo dramático e vocês vão ver que nesse exercício eu vou trazer para você um quarto elemento. Então, você vai conhecer três personagens que moram aí dentro de você e eu vou trazer para vocês um quarto elemento, um quarto personagem. O nosso grupo Ativação Postura Adulta em Movimento, ele é um grupo com foco para quem empreende, né? E nós somos a maioria mulheres dentro dos nossos grupos, mulheres empreendedoras que trabalham em volta do desenvolvimento humano. Essa é a maior parte do nosso grupo. Mas nós temos também outros segmentos, né? Nós temos outros segmentos. Nós temos empreendedoras, empresárias do segmento de produtos físicos. E quando a gente fala sobre empreender, ou quando a gente fala sobre ter um negócio, o que que acontece? O nosso maior desafio está na venda. Está no desafio também na estruturação do negócio, mas vender aparece muito como um grande desafio. Por quê? A estruturação, ela é um passo depois da venda. Primeiro você começa vendendo, você começou a vender, ó, começou a movimentar, não foi assim? Você falou, nossa, eu aprendi uma metodologia, de repente eu tinha um cliente. Ou eu comecei a fazer, de repente alguém comprou. Então começa assim. Aí você começa a vender, e aí você viu que você vendeu para quem estava ali mais pertinho de você. Essa pessoa estava mais próxima, mais pertinho, ela comprou. E aí você começa a observar que você precisa começar a seguir uma metodologia de vendas para que você comece a alcançar as pessoas que estão mais longe. Então, a parte estratégica, ela é importante, ela é essencial. Só que 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar. É isso que eu estou aprendendo na prática como empreendedora desde maio de 2013 e como mentora de negócio. Então eu percebi que a postura ela é mais importante do que a estratégia, porque se você não tiver estratégia, mas se tiver postura, se você for uma mulher ousada, o que que acontece? Você vende. Então, a tua ousadia, a tua postura, a tua alegria, ela traz o cliente para perto de você. E quando você tem a melhor estratégia do mundo, estudou na melhor escola, o melhor método, se você não tiver força de ação, você não dá conta de fazer. E a força de ação, ela é do presente para o futuro. E muitas vezes, como que nós estamos caminhando? Do presente para o passado, ó, padrões repetitivos. Eu estou presa em campos sistêmicos. O como eu aprendi lá como criança, o como que eu aprendi dentro do meu sistema familiar, o como eu aprendi dentro dos grupos sociais por onde eu passei e todas as dores que eu carrego até hoje. Se alguma coisa foi perigosa lá atrás, naquele padrão que eu repetia e foi perigoso, o padrão repetitivo vai falar assim para mim: não faz mais isso. Não faz mais isso, que isso vai te prender, isso vai te pegar. E aí a gente fica buscando muita solução, muitas vezes aonde? No lugar errado. Eu tô lá, mais estratégia, mais estratégia. E eu tenho que trabalhar os dois. Enquanto eu estou trabalhando uma estratégia, eu tenho que observar como que eu estou me comportando. É do presente para o futuro? Ou é do presente para o passado? Então, quando a gente faz exercícios sistêmicos, como eu estou mandando os áudios lá para vocês veem que eu estou mesclando, né? Eu trago uma estratégia e trago alguma coisa que está te prendendo para ativar a postura. E a gente tem algumas posturas dentro da gente, né? A postura da criança birrenta, a postura da menina fantasia, que acredita que as coisas vão acontecer sem que eu faça o movimento. Depois eu tenho a postura adulta e depois eu até caminho para uma postura de maturidade, que é quando você vai deixar o seu negócio perene. Você vai muitas vezes criar uma metodologia que você sai de cena e a sua empresa pode ter alguém ali fazendo isso para você. Então você pode ter também vários modelos de negócio. Você pode ter uma empresa pequena, enxuta, esse é o modelo que eu gosto, que eu acredito, que eu ensino. Como você pode querer ter uma empresa grande, né? Aí vai do seu gosto, mas você vai começar onde? Por uma empresa pequena. Então a postura ela vai ser essencial. Então, dentre todos os pontos que eu estou trazendo ali para vocês, vocês estão vendo que eu vou abrindo ali pontos para vocês começarem a pensar sobre, né, em relação a como que eu estou agindo no meu presente
quais resultados eu estou obtendo e qual tipo de estratégia que eu consigo utilizar. Seja uma estratégia para vendas, seja uma estratégia dentro do modelo de negócio, como por exemplo, como fazer uma boa gestão tendo uma empresa de uma pessoa só. Então, tudo isso eu estou colocando ali, eu estou colocando pílulas, né? São pílulas para vocês, é só um processo para ativar. O que eu quero que vocês tenham em mente é assim, ó. A estruturação de um negócio, podem até anotar isso se vocês quiserem, leva anos. Leva anos. Se eu falar assim para você, eu vou ensinar você a ter um negócio de sucesso em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, você tem que duvidar de qualquer pessoa ou de mim. Eu posso, em 90 dias, te ajudar a desenhar um plano. Eu posso, em 90 dias, te ajudar a dar os primeiros passos dentro de uma estratégia, porque é uma construção. Então leva tempo, só que eu preciso estar sempre o quê? Vendendo, porque se eu estou vendendo, o dinheiro está entrando, eu consigo reinvestir. Então esse é um processo essencial. Então por isso que a gente sempre começa pela venda. Então ter um negócio de sucesso é você saber fazer uma boa gestão, é você ter um bom produto, porque é o que você está entregando para o cliente, é você saber tudo que está dentro de marketing e vendas, e você precisa ter postura adulta ativada. Porque sem postura, você começa a fazer e para. Sem postura, quando você vê, você está investindo em outra coisa, tá? Então, esse é o movimento. Hoje a gente vai fazer um exercício, vou convidar vocês a fazer um exercício sistêmico, onde a gente vai trabalhar dentro da linha, dentro da metodologia, uma metodologia lá dos anos 60 da psicologia, que é o triângulo dramático, que acontece o seguinte: à medida que a gente nasce e cresce, né, que a gente vai se desenvolvendo, a criança, ela aprende como? Nós, enquanto somos criança, a gente está fazendo o quê? Vendo os adultos, os nossos pais, os nossos cuidadores, como é que eles fazem as coisas, sim ou não? A gente está vendo como é que eles estão fazendo. Então, dependendo do momento que eles estão de vida, do que está acontecendo também com eles estão vivendo as dores deles. Vocês conseguem lembrar que seus pais também foram crianças, né? Lembra, né? Porque às vezes a gente acha que faltou isso, faltou aquilo, mas os nossos pais, eles também vêm de um processo, ou qualquer outro cuidador da gente. Então, a gente vai aprender ou por orientação ou através do espelhamento. Vocês já viram um adulto dando papinha para criança? A gente não abre a boca? Ah, a gente faz esse gesto, ó. Ah, quando eu abro a boca, a criança, então ela tá aprendendo por espelhamento. E assim é a nossa vida. Só que tem coisa que você tá fazendo aí ainda, que você pegou o espelhamento lá de trás e que você tá mandando brasa. Você tá mandando brasa, tá fazendo birra, tá na fantasia, entende? Não assumiu ainda pagar o preço que custa. Por quê? Porque rodar no padrão repetitivo no piloto automático é mais fácil. Quando que eu vou saindo disso? Quando alguém me ensina algo. Então alguém vem e me ensina, eu topo fazer um pouquinho diferente. Esse é o nosso lema. Nós somos as diferentonas, os diferentões. A gente topou fazer um pouco diferente. Por quê? Para fazer igual você está fazendo, teu negócio vai chegar aí até onde você está. Não, agora eu quero dar um próximo passo. Eu quero ajuda na implementação. Eu quero saber qual é a melhor estratégia para mim. Eu quero saber como é que eu mudo minha postura. Aí a gente precisa fazer o quê? Eu preciso andar com um grupo que me traz novos padrões. Ensinamento que traz novos padrões, uma professora, uma mentora, um mentor que me traz novos padrões. Eu preciso de novos ensinamentos, porque dentro daquilo que está dentro da minha caixinha, eu posso já ter esgotado. Então, para onde nós vamos olhar hoje? Hoje nós vamos fazer o exercício do triângulo dramático. E aí nós vamos ver como é que, aonde que a gente está dentro do seguinte contexto. Quando a gente aprende a trabalhar com o triângulo dramático, nós vamos saindo de padrões e conscientes de comportamento. Esses padrões, eles mexem em três coisas na gente. Eles fazem com que a gente dramatize muito as coisas. Ele faz com que a gente se entre num processo de autossabotagem e num processo de vitimização. Então vamos lá: drama, vitimização e autossabotagem. Essas três palavras você tem que deixar elas bem alinhadas aí com você. Para a gente poder fazer esse exercício, eu vou colocar vocês num estado de relaxamento, né? Então a gente vai fazer um estado de relaxamento. Então, para o exercício ele fazer bastante sentido para você, você vai precisar, né, seguir aquilo que eu estou guiando você e procurar realmente entrar nesse estado de relaxamento. Eu vou guiar vocês. Agora começa uma respiração, agora eu vou fazer, mas vai derretendo.
vai se entregando para quê? Para você ir lá em uma cena que eu vou colocar você para você fazer a situação, para você vivenciar bem o exercício, combinado? Então, o que que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Agora a gente vai começar. Tudo que eu tinha para contextualizar, eu contextualizei já bem para vocês. Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável, de preferência com os pés no chão. E aí, se você tiver barulho aí, tem gente entrando e saindo da sala, você fala, ó, segura um pouquinho aí, uns 10, 15 minutos, porque eu vou fazer um exercício. Então, com os pés no chão, né? Podem repousar a mão na mesa, aí nas laterais da cadeira, no seu próprio colo, onde você achar melhor. Aí eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Iniciamos uma respiração onde inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca, e eu vou te convidando a relaxar o seu corpo. Se tiver alguma tensão nele, que você faça um convite para que essa parte se acalme. E vai trabalhando essa respiração. Inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca. É uma respiração um pouco mais lenta. Você vai pedindo para que o seu corpo entre em centramento, que os pensamentos se acalmem. Se tiver alguma tensão no seu corpo, você se conecta a essa parte que sente essa tensão e como se você fosse emanando uma energia de relaxamento para ela. Que ela vá se soltando. Se conecta lá aos seus pés, a planta dos pés no chão, os pés vão relaxando. Esse relaxamento vai subindo até o seu joelho. Você vai sentindo até um leve formigamento do corpo sendo relaxado. Agora você sente o seu bumbum na cadeira e ele relaxa. Suas coxas, seus joelhos, suas pernas e os seus pés. E agora você vai sentindo o seu tórax também ganhando esse ponto de relaxamento. Vai sentindo o peito relaxado. E agora você vai sentindo os seus braços, as suas mãos, até que você não mexa nenhuma parte do seu corpo. Soltando as mãos. Você sente agora o teu pescoço entrando também no estado de relaxamento, a sua cabeça, seus olhos, até a pontinha da sua cabeça. E entrando nesse estado de relaxamento, eu quero te convidar agora para um momento, uma experiência que você tenha vivido e que tenha envolvido a venda. Um momento onde você estava num processo de vendas, seja ofertando isso para uma pessoa, seja dentro de um lançamento, de uma live, numa reunião corporativa, numa reunião numa empresa. E naquele momento, algo acontece dentro dessa relação e você sente um processo de impotência. Você se sentiu fraca, fraco. E aí, aquele pedido que você achou que estava na sua mão, ele por algum motivo não aconteceu. E essa fraqueza, essa impotência, ela traz uma frase para você, alguma coisa do tipo: por que que isso está acontecendo comigo? Imagina um momento onde você precisava desse dinheiro, precisava desse contrato. Por algum motivo, a negociação ali não acontece. E você se sentiu vítima. A pessoa podia ter comprado de você e não comprou. Você tinha uma solução para ela. Então você está indo para um momento onde, dentro de uma oferta de vendas, esse seu personagem, ele veio. Você se sentiu vitimizada. Eu entreguei tanto conteúdo gratuito e quando eu fui fazer a venda, ninguém quis.
E agora, vivendo e relembrando essa situação, eu quero que você vá se despedindo dessa cena, dessa situação. E agora eu quero que você vá para uma cena, uma situação onde você está com um cliente. Aquele cliente que você mais fez por ele. Você ficou mais horas de atendimento com ele. Quando ele comprou, você deu mais desconto para ele. Você ficou mandando mensagem para ele. Ele não conseguia fazer uma coisa e você falava: deixa que eu resolvo. Observe que nessa relação com esse cliente, você queria mais ser importante do que ser assertiva. Você quis ser necessária para esse cliente. Você fez mais por ele do que ele mesmo. E tinha uma parte, um lado dentro de você que dizia para ele: deixa que eu resolvo. Você estava sempre buscando alternativas para o cliente. Você estava aqui vestindo a personagem da salvadora. A salvadora dá desconto. A salvadora fica mais tempo do que o combinado. A salvadora entrega mais ferramentas. A salvadora entrega desconto. Então, eu estou te convidando a entrar nessa cena. Quem foi esse cliente? Quando foi isso? E observe o quanto você quis ser importante, o quanto você quis ser necessária para esse cliente. E aí, agora, eu vou te convidando a sair dessa cena e você vai para uma cena lá na rede social que você mais usa. E aí você fala: eu estou indo todo dia na rede social e o algoritmo não me ajuda. Essa rede não funciona bem. Eles só querem saber de ganhar dinheiro. A culpa é deles. Tomara que aconteça alguma coisa e essa rede pare de funcionar. Eles não merecem o meu dinheiro. Eu coloco o dinheiro lá e o dinheiro some quando eu vou fazer uma campanha. Aqui você está vestindo a personagem da perseguidora. A frase da perseguidora é: a culpa é sua, a culpa é do governo, a culpa é da rede social, a culpa é do cliente que não quer fazer nada. Aqui tem o seu personagem, a perseguidora. Quando você olha para o personagem da vítima, na venda para o cliente, a salvadora no atendimento, a perseguidora que culpa o externo, as ferramentas que não funcionam, a rede que não funciona. De onde foi que isso saiu? Quem você viu se vitimizar? Quem traz para você lembranças e discursos? Olhe lá para sua infância, de um discurso bastante vitimizado, onde tudo a culpa é do perseguidor. Quem que você viu sendo salvadora, querendo salvar a tudo e a todos, na conotação de querer ser importante? E quem você viu acusar, julgar? E se aí dentro de você vem seus cuidadores, seus pais, seus avós, irmãos mais velhos, tios, eu quero que dentro de você você dê um lugar para essa pessoa, para essas pessoas, de que elas ensinaram, talvez como elas tenham aprendido, e de que essas pessoas, elas também carregam dores. Então, dentro de você, você acolhe essas pessoas. E você acolhe essa parte sua que entrava nessa dramatização, nessa vitimização, nesse processo de autossabotagem dentro das relações. Isso tudo que eu estou contando aqui para você está dentro das relações, como eu aprendi, como eu vivi, como eu exerço. E agora eu começo a te convidar a trazer o quarto personagem,
O quarto personagem é a sua postura adulta ativada. Você não entra no triângulo dramático. Você não topa ser a salvadora da vítima. Você não topa ser a perseguidora da salvadora. E você se descola de querer salvar a tudo e a todos. Dentro de você, você passa a ter uma postura posicionada. E observa o que que tá fazendo, o que que você está fazendo quando você está com uma postura posicionada. Como que você está falando na rede social? Como que você está se relacionando a partir de agora com o seu cliente? E como que você está vendendo? Quando você olha para essa sua nova versão, o que que você vê de força em você? O que que você vê de amorosidade? Quem são as pessoas que você está dando um lugar especial no seu coração? As pessoas não são más, elas agem num estado de dor, numa inconsciência. Como você está se sentindo agora, recebendo um pouquinho mais de conhecimento, um pedacinho de um conhecimento? Você topou estar aqui, você está estudando, você está construindo o seu negócio, você está participando, você está ouvindo os áudios, você tirou uma hora para estar aqui, então você quer fazer diferente. Honra essa tua parte que está fazendo o que precisa ser feito. Olhe com carinho para aquilo que você aprendeu quando você se vitimiza, quando você quer ser salvadora, quando você é perseguidora. Veja o quanto foi difícil para essas pessoas para que você chegasse até aqui. O quanto foi desafiador para os nossos pais. O quanto foi desafiador para os nossos pais quando a gente era criança e no Natal tá com uma roupinha nova, enquanto muitas vezes eles estavam lá com a roupinha usada. O quanto fomos carregados no colo, o quanto talvez para um pai, uma mãe perseguidora, eu vi os meus pais fazendo coisas tão duras, tão cruéis, o quanto a criança deles não deve ter sofrido para que eles fossem adultos assim. Vai dando um lugar para esse passado. Peça permissão para fazer um pouquinho diferente. Sair do drama para a ação, sair da reação para a responsabilidade. Dentro de você, você diz: eu topo parar de repetir os padrões sem julgar o como eu aprendi ou como foi. Postura adulta ativada traz dentro de nós uma amorosidade aonde eu passo a enxergar a humanidade do outro. Eu tomo a humanidade dos meus pais, eu tomo a humanidade dos meus cuidadores, eu tomo a humanidade daquele que me fez mal, eu tomo a humanidade daquele que se negou a me ensinar, talvez tenha se negado até a me entregar amor. Eu enxergo a humanidade de tudo como foi. E vai reparando como que você está sentindo o seu corpo e vá pedindo por mais leveza, peça por energia, por sabedoria, por guiança. Peça para que você pare o teu processo de autossabotagem, de que quando vem algo novo, para você aprender, para você modificar, de que você tenha permissão para fazer um pouco diferente.
E quando for se sentindo bem, você pode ir relaxando o seu corpo. Se tiver algum ponto com tensão, ao mesmo tempo que você vai voltando para o aqui e agora, com o corpo leve. E assim que você for se sentindo bem, você pode ir abrindo seus olhos. Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora na galeria. Como se sentem? Bem? Quando a gente está fazendo um exercício sistêmico, é, o que que acontece? A cabeça, o racional quer trabalhar, né? O racional quer trabalhar. Você vê, eu não consigo relaxar, o racional quer trabalhar. Então, os exercícios, eles vão ganhando força à medida que eu vou fazendo mais. Por quê? A razão, ela fica assim, será que isso aqui funciona? Que papo é esse? Que história é essa do meu pai? Que história é isso aqui do, né? Como assim pedir permissão? O que que é isso? Não é assim que fica? É assim, eu sei porque eu venho desse lugar, tá? Eu, para mim, 2 mais 2 era 4. Não tinha esse negócio de ter, começava a dar 3,7, começou a dar 17, daí eu falei, tem alguma coisa aqui. Então, os exercícios eles vão fazendo cada vez um melhor efeito à medida que eu vou me entregando e eu vou deixando o efeito, né? O exercício é uma causa, eu espero o efeito. E como que eu espero esse efeito? Eu vou observando o que que acontece depois do exercício. O que que acontece depois do exercício? Então, se observem nos próximos dias. Aqui a gente fez um exercício. Estamos nos vendo, vocês estão me vendo, um exercício um pouco mais longo, contextualizado, feito, né, e depois fechado. E ali nas ativações, nos áudios, esse movimento que a gente está fazendo também. Então, eu tenho uma caixinha de pensamentos. A minha professora me empresta a visão de mundo dela e me traz uma coisa nova. Eu trago aquilo para dentro de mim, só que eu preciso trazer sem preconceito, sem julgamento, sem racionalizar muito. Deixo aquilo entrar e observo como as coisas atuam. Então, todo o resultado do exercício, ele vai acontecer aonde? No teu cotidiano. Depois que o exercício acontece. Muita coisa a gente já tem clareza dentro do exercício, né? A gente vê com quem que eu me encontrei, quem falou isso, quem não foi, quem que eu estava julgando. A minha vitimização eu aprendi com quem, como é que foi esse processo. Então, dentro do sistêmico, a gente entra em conexão com isso e a gente não julga nada nem ninguém. Senão eu fico fora de ordem. E aí, se eu fiquei fora de ordem, não consigo capturar o exercício. Faz sentido isso para vocês? Tá. Muito bem, eu quero que vocês experimentem e à medida que eu for colocando lá na nossa caixinha de perguntas nos stories, se alguém teve alguma reflexão, alguma coisa, porque o grupo está fechado, então você consegue conversar comigo lá, pelos stories ou no direct do Instagram, tá? Fiquem à vontade em fazer esse movimento. A gente tá, hoje é dia 21, a gente vai até o dia 30 a gente vai até o dia 30 com os áudios. E agora em agosto vai abrir uma turma nossa para implementação de negócios, a implementação do plano de vendas para negócios, chama M3X, implementação M3X, tá? Então, se alguém que está aqui quiser fazer parte, é uma mentoria, ela vai acontecer de agosto até dezembro. Eu vou desenhar com você o seu plano de negócios e o seu plano de vendas e vou acompanhar vocês. Eu vou falar mais sobre esse produto, eu já quero deixar aqui antecipado para vocês já ficarem, quem quer participar, para vocês já ficarem ligadas aí. Então, vai fazer parte de um grupo nosso, então vocês vão ter um acompanhamento. É um encontro semanal. Vai ter um encontro individual para eu fazer o teu primeiro, né, desenho o primeiro desenho com vocês. E quem não participa vai poder participar da nossa comunidade. A gente tem a comunidade de empreendedorismo sistêmico, então vocês vão poder participar da nossa comunidade também.
Então, qual que é o enfoque? É para quem empreende, para quem precisa vender e precisa estruturar o negócio e está com dificuldade. Só que vocês já viram como é que funciona aqui, né? Primeiro a gente trabalha a base, não é que primeiro, o tempo todo nós estamos trabalhando postura. Postura, 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 postura. Porque você não precisa de muitas estratégias. Você precisa ter postura para pegar uma, duas estratégias e seguir. E qual estratégia eu vou seguir? Aquela que é do seu tamanho. Então, eu não vou ensinar uma estratégia para todo mundo. Eu vou ensinar qual que é a melhor estratégia para você utilizar agora para o teu fluxo de vendas e o teu modelo de negócio. Eu sei que tem gente aqui que não sabe nem o que que é um modelo de negócios, o que que é uma estruturação, o que que é um planejamento estratégico, e dá para a gente fazer mesmo que seja, né? Ah, mas para uma pessoa só dá para fazer? Claro que dá. E é essencial, né? Cuidar das finanças do negócio. Ah, não estou cuidando. Abrir CNPJ, ou quem já tem CNPJ, se está fazendo tudo direitinho. Então, são todas essas coisas que a gente vai olhar, fazer esse movimento. Mas depois eu vou contar para vocês, eu vou fazer uma reunião com vocês, contando como é, e ver quem está pronto para fazer, né? Porque o que que eu preciso? Quando eu for fazer o atendimento individual, quando eu for trazer as aulas no grupo, então precisa, né? Eu não consigo trabalhar sozinha para você, mas eu consigo trabalhar com você. Então você precisa querer. Não, eu não quero, minha cabeça está confusa. Então não é para você. É uma mentoria de negócios. Não importa se você vai mais devagarzinho e não importa se é um negócio de uma pessoa só, porque é assim que a gente trabalha aqui. Eu sou aqui, sou eu e a Vanessa que faz o comercial. Então eu conheço bem desse modelo. E aí eu vou poder orientar vocês nesse programa para poder fazer o movimento, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o exercício, sobre negócios, sobre o que está acontecendo com a gente lá no grupo? É só abrir o microfone e perguntar. Nath, quer? Abre o teu. Então, ui, boa tarde, tudo bem, Ale? Prazer estar aqui, né, depois de anos, desde lá do Paz, o que eu fiz com você. Então, que estou aproveitando muita oportunidade de me reconectar, né? E aí, uma dúvida que eu tinha, porque é o seguinte, né, desde 2000, quando você falou a questão de ousadia, né, e alegria para vender, realmente supera a questão da estratégia, porque resumiu muito do que eu tenho passado. A questão das vendas, eu destravei há muitos anos, eu tenho destravado, mas parece que teve uma queda. Não sei, assim, alguma coisa que aconteceu nos 2 meses para cá que as minhas vendas despencaram. E é uma coisa assim que eu faço meu tráfego, já estou avançado em alguns pontos e não está vindo, né? Então aí eu percebi que talvez a falta de estratégia tenha feito, porque eu fiquei sem a postura, sem estratégia, né? E aí que está acontecendo a questão das vendas. Aí eu queria saber, por exemplo, igual você trouxe que tem essa mentoria e tudo mais, que vai estruturar muitos pontos de modelo de negócio, se ela se aplicaria, por exemplo, no meu caso, que eu já tenho CNPJ, eu já sou desenquadrada do MEI, eu já tenho uma estratégia de um funil no tráfego, que eu mesma faço, com a questão eu uso uma sessão lá, que é uma sessão paga, que antes eu fazia gratuita, para reconverter em questão de pacotes, né? E aí eu queria entender assim, se tem esse lado da estratégia. Eu até travei no exercício que você passou do domingo de planejamento da semana. Eu abri assim, eu não consegui nem pensar no que escrever para o planejamento, porque eu tenho isso, eu estudo muito na aleatoriedade. Tá, Eu pego o curso e estudo tudo. Então eu quis entender um pouquinho isso, assim, tá. é, estratégia. Sim, a gente vai conseguir fazer esse modelo com você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uhum, Qual é o próximo passo que você precisa dar? Digamos que você tem aí os seus clientes, aí você fala assim, ó, eu estou fazendo as campanhas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o mercado, ele está entrando num estágio de sofisticação. Esse uhum, estágio de sofisticação é porque tem mais pessoas trabalhando, trazendo, né, trazendo mais coisas. Então a gente precisa seguir um pouquinho, né, melhorar um pouco nisso. Então o que que eu preciso fazer com precisão? Então, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente esses dias e ela estava fazendo o controle da base de clientes dela, de pessoas que já compraram os produtos dela, só pelo WhatsApp. E ela já estava com uhum, faturamento relativamente alto. Aí eu falei para ela: você já tem que ir para a ferramenta do CRM. uhum, Então, percebe? É um ajuste que a gente faz, aí a gente precisa olhar tudo o que está acontecendo. Então, assim, ó, o que que eu preciso uhum, aqui como um próximo passo? Então, nós vamos ter desde da pessoa que chegou e falou assim, ó, eu tô aqui no grupo e eu não tenho meus clientes mapeados.
Então, para Uhum, essa primeira pessoa, eu falo assim, ó, você vai pegar um bom Excel aqui e vai fazer esse ajuste, esse agendamento. Só que tem um outro estágio, então às vezes a pessoa para no estágio e ela precisa dar um próximo passo. Então, de repente, você está usando uma mesma linha narrativa. Ó, será que eu não uhum, tenho que agora pegar um próximo passo? Então, a gente está olhando para a estratégia. E aí a gente vai olhar, tá? Quando você parou, você entrou num teto financeiro, por quê? Às vezes a pessoa fala assim para mim também. No último ano, eu faturei R$ 200.000, ou que seja R$ 100.000, faturei R$ 200.000. E agora, esses últimos 2 meses, a venda parou. Aí, se teve um comportamento que ele ficou parecido, por exemplo, nos últimos 6 meses, é como se a pessoa batesse num teto. Aí, isso daqui é o quê? Aí a gente precisa olhar qual é a dinâmica oculta que está dentro da pessoa. Por que que ela para naquele faturamento? uhum. Sim, é o que tem acontecido comigo, justamente. Entende? Então a gente vai sempre, eu vou sempre fazer perguntas que vai te fazer olhar para as duas coisas, porque não é só sobre, né, a questão da estratégia. Você pode ter um ponto aqui que a gente vai olhar o que que dentro de você segurou. Por que que eu não estou indo além? Entende? Porque assim, ó, quando a gente vai para uma versão nova, nossa, a gente está gerando um luto de uma versão velha. E a versão velha fica assim, eu trouxe você até aqui, agora você vai me soltar? Então a gente Sim. precisa olhar. Então, à medida que a gente vai fazendo as reuniões, nós estamos fazendo reunião de estratégia, só que dentro da reunião de estratégia, um monte de perguntas estão surgindo na sua cabeça para poder seguir, né, para poder avançar dentro de um próximo passo. E a gente precisa diversificar, preciso trazer essa ousadia, porque assim, ó, outra coisa que eu trabalho dentro da minha metodologia. Na minha metodologia, o cliente está no centro. Por quê? Porque a base sistêmica ela é de relação. Então, o cliente está no centro. Então, assim, para esse cliente aqui, qual é o produto que você tem para ele? Uhum. Ah, Ou então quando esse pensando cliente nos outros. cresce com você. E outra coisa, o primeiro cliente é o ideal. Eu preciso primeiro falar com. É porque é uma questão de ordem. Por que eu preciso falar com o cliente ideal? Porque o cliente ideal, ele paga para estar com você, ele está disponível para fazer aquilo que você colocou, e o primeiro de tudo, né? Seria o primeiro que eu deveria falar. Ele tem o problema que você resolve. Entendi. Nossa, fui deixando muitos irem aí, encerrei, não pensei. Entende? Então a gente vai fazendo essa organização e depois eu falo que a gente tem o cliente ideal e o cliente simpatizante. A gente precisa ter um produto para esse cliente simpatizante. Então ele está o Uhum. quê? Porque ele está crescendo em nível de consciência. Então eu não preciso convencer ele de uma vez só, o cliente quente, morno e frio. Então tem alguns pontos que a gente precisa ir ajustando para criar um negócio. Os modelos aqui também que a gente vai olhar assim, ó. Quem vai faturar até 100 mil, quem vai faturar até 300 mil e quem quer faturar até 1 milhão. Ah, eu já Ah, quero faturar 1 milhão. A primeira pergunta que eu vou fazer é: você já fatura 300? Faturo 300. Então agora a gente consegue olhar. Por quê? Hoje, gente, a quantidade de alavancas e ferramentas que a gente tem dá para trabalhar um negócio enxuto. Então, se eu uhum. pegar uma estratégia do meu tamanho para o momento que eu tô, eu vou conseguir fazer. Só que eu preciso soltar, sabe, os padrões. Então, assim, eu preciso quebrar um pouquinho esse pacto invisível que eu fico de eu não consigo, eu não quero, eu não dou conta, tem uma coisa. Não, eu vou soltando isso como? Solta isso botando a mão na massa. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não estão botando a mão na massa? Nós estamos aqui, falando de negócios. Então, isso já é um passo. E você precisa se reconhecer nisso de que você está fazendo um caminho do presente para o futuro e fazer os ajustes para ter essa pergunta aí que você colocou. Então você vai ver que às vezes é o que, ó, é um insight que você tem, que você faz um ajuste, é uma estratégia que você vai testar nova, por quê? Porque a gente vai colocar sempre quem? O cliente no centro. Eu coloco o cliente no centro. Qual que é o segundo ponto depois do cliente no centro? Metodologia. Qual é o método que eu tenho para fazer aquilo? Isso precisa estar sendo sempre ajustado. E postura Uhum. adulta é base, é base. Então, toda construção é postura adulta. E detalhe, quando você ativa a postura adulta, você não ganha performance nos negócios. Você ganha performance nos negócios, na saúde e no relacionamento. Ah, perfeito. Perfeito. Obrigada, Aline. Bom te ver aqui, viu, Nath? Feliz. Se você for dar esse próximo passo, conte 100% comigo. Bonito que você já está nesse movimento, né, e crescendo, e que é um incentivo, né? A gente vai vendo, né, as pessoas formatando, trabalhando novas estratégias, e isso ganha musculatura. Emanuele, querida, pergunte.
Vocês me ouvem? Boa Sim, tarde. a Emanuele também, lembra da Emanuele? É, eu tô aqui. Até hoje foi falado no áudio, né? Como que você vai estar aí em dezembro de 2025? Parece que eu vivi os últimos 4 anos, parece que foi a repetição Tá, dos anos, assim, né? Foi quase a mesma coisa, parece que eu tô patinando ali. Agora não, né? Agora não, mas que eu me coloquei em ação. Ah, é uma contextualização que eu vou trazer e uma pergunta que tá bom. praticamente já foi respondida, mas porque estava ali, eu tinha erguido a mão, mas no finalzinho você já meio que esclareceu. Respondi? Tá bom, Mas eu gostaria de contextualizar para deixar como exemplo também e para agradecer, né, o seu trabalho. tá bom. Eu sou filha, neta, sobrinha de costureira, né? E daí, através de um workshop que eu participei com você, né? Aí você colocou lá, mas qual que é o jeitão, né? Que você herdou delas? O que toda costureira faz? Eu fiquei aquilo na cabeça, né? Fui lá pro caderninho, escrevi, observei e fiz um pouquinho diferente, né? Eu coloquei lá rotina, né? Coloquei prioridades, que era uma coisa que eu não fazia, então eu tive bastante resultado com relação a isso. Tá. Então hoje eu posso dizer que eu tô com as minhas costuras nenhuma atrasada, ó. Que orgulho, né? E aí, assim, né? E aí só que eu senti um chamado porque foi algo que mexeu muito comigo Tá. no meu material, a questão da terapia, psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento humano. E eu senti uma necessidade de ir para a atuação como terapeuta, né? Mas aí eu sentia também que, igual você falou, né? Ai, mas eu não quero trair essa minha origem, né? E encontrei uma forma que é a arte terapia e a terapia integrativa, holística, né? Que eu vou unir com a minha arte de trabalhar com as mãos, né? Eu mexo bastante com as mãos aqui, adoro. E eu senti uma forma de unir, né? Toda essa grandeza que vem também antes de mim e através de mim eu poder honrar, né? Os que vieram antes de mim e que sofreram muito, né? No exercício aqui, mas que eu vou conseguir honrar, né, de uma forma nobre. E a pergunta, né, na verdade, é sobre essa transição, né, Tá. de honrar, né, mais na prosperidade e não na dor, né? A minha pergunta seria essa: no projeto que você vai lançar, a gente consegue olhar para isso, né, dessa forma, de Consegue. criar esse modelo que honre, né, e que, sei lá. Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei muito fazer pergunta, não, mas é isso. Mas Obrigada. eu entendi. Sim, o que que acontece? A cada espírito do tempo, a gente tem os momentos de espírito do tempo. O que que é o espírito do tempo? Vocês concordam que hoje a gente fazer dinheiro é mais fácil do que foi para os nossos pais? Nós estamos no espírito do tempo, aonde a gente, né, a gente saiu da era da indústria para a era do conhecimento. Então, os nossos antepassados, eles não, os nossos pais, os nossos antepassados, eles não ficam chateados se nós não estamos fazendo a mesma coisa que eles. Eles querem nos ver prosperar. E muitas vezes a gente vai prosperar e vai ver. Então, por exemplo, eu falo assim: nossa, essa pegada vendedora que eu tenho, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era vendedora da Avon, eu saía para fazer cobrança para ela, eu tinha 7 anos. Então, entende? Isso tem no meu histórico. Tá ali, ok, então segui. Mas digamos que a minha mãe fosse costureira, que nem o de vocês, o caso de vocês aí. Então você já viu que, ó, eu posso fazer coisas, né, com as mãos. Você pode, inclusive, até o teu negócio prosperar, continuar como costureira, que eu chamo de projeto patrocinador e projeto médio e longo prazo. Metade do meu período eu sou costureira e a outra metade do tempo eu estou fazendo outra coisa, porque a grana da costura é o que tá entrando. Então, não tem problema sobre sobre seguirmos a mesma profissão, essa coisa toda, não. É assim, ó, o que o passado quer é que a gente prospere, porque custou muito para eles. Então, quando a gente está prosperando, né? Então, o ensinamento é assim, ó, a gente não tem o direito de prosperar, a gente tem o dever. Não é um direito, eu tenho direito. Não, a gente tem o dever. E a gente agora tem mais ainda um dever. Por quê? Porque nós temos muito mais recursos. Vocês conseguem lembrar que os nossos avós contam que nem banho quente eles tomavam? Ou se quisesse tomar um banho quentinho, era esquentando a aguinha na canequinha?
Entende? Do dormir, ninguém dormia nos colchões que a gente dorme hoje. É outro papo. Então é um dever que a gente tem. Então eu honro, prosperar é honrar, né, o passado. É poder passar por coisas hoje leves e que você deixe mais leve na criação até para aqueles que vêm depois. O que que nós estamos passando para a geração que vem depois? E não falando sobre sacrifício, sobre dificuldade, é cada um entendendo que cada um nasceu dentro do espírito do tempo. A gente tem os nossos desafios de agora. Vocês concordam que o excesso de informação ele traz pra gente muito mais ansiedade? A gente tem que administrar a ansiedade diariamente. Por quê? Porque dopamina barata, então a gente tem muito mais venenos hoje, né? Antes assim, o que que era? O veneno da pessoa. Nossa, a pessoa fuma, é um veneno. Hoje não. Hoje não é só isso. É beber, é fumar, é trigo, é alimento, não sei do que. É todo mundo falando que é melhor que você na rede social. É os vídeos de 1 minuto que vicia a gente, entende? Então nós também temos a nossa dificuldade, os nossos venenos para lidar. Então, dentro do nosso espírito do tempo, como é que a gente vai lidar com isso? Então, enquanto a gente vai conversando sobre por que que eu deveria ter um resultado diferente desse que eu tô tendo? A gente vai ver que nós estamos sendo consumidos por quê? Padrões, pelo quê? Por padrões que a gente está repetindo de forma inconsciente. Então a gente vai ganhando musculatura. Através do quê? Através disso, ó, dessas conversas, dos exercícios, alguém olhando o teu modelo de negócio. Você entra numa mentoria que você tem que fazer um plano de vendas. Tem hora que você vai falar assim, eu não queria fazer, mas também eu não quero chegar lá e a Lê me perguntar e eu falar que eu não fiz. Aí você fala, qual foi o primeiro motivo que você fez? Era só para que ninguém me cobrasse pelo fato de eu não ter feito. Aí você fez. Aí você começou a ver resultado. Aí você fala, peraí, não é que isso aqui funciona? Vocês conseguem ver que quando a gente se compromete, né, com um novo movimento, com outras pessoas, isso começa a trazer força pra gente. É aqui, isso é força de família. Conseguem ver? Isso é força sistêmica. Por quê? O sistema me faz ser melhor. Por quê? Porque eu não quero chegar lá porque tem um equilíbrio. Porra, ele deu uma puta aula sobre isso aqui, aí eu cheguei e não fiz tal coisa. Putz, eu fiz uma reunião com uma pessoa do meu grupo, chegou lá e eu não. Entende? O sistema, o grupo te faz movimentar. Porque você fala assim, eu não quero ficar para trás. Eu não quero deixar de fazer. Então, quando eu penso assim, por que que eu tenho que prosperar hoje? Porque eu falo assim, bom, porque para mim tá muito mais fácil do que foi para os meus pais. E eu vou ficar com vergonha, entendeu? Então, assim, não é um direito que eu tenho um dever. De falar assim, ó, tudo que vocês fizeram, todo o sacrifício, todas as histórias, porque deram sim, né? Bert Hellinger vai dizer, eles deram sim para nossa vida, porque nós estamos aqui. Então, pronto, isso já nos basta. Agora, o que que eu faço com isso hoje? E vocês conseguem ver o tanto de birra que a gente faz na vida? Vocês viram a vítima, a salvadora, a perseguidora ali? Então, assim, é muito drama. O triângulo dramático, como o nome já diz, ó. Aonde que eu tô fazendo drama dentro do contexto relacional? Gente, e isso causa relações disfuncionais. Conseguem ver? O quanto as histórias que eu conto, como eu conto, se eu tô com muita raiva, se eu tô me vitimizando, se eu falo eu faço tudo para todo mundo, eu fui para salvadora, o que que acontece? Isso está drenando uma energia, porque é uma dramatização. E detalhe: se uma pessoa está na postura adulta ativada, ela consegue ler a gente de cabo a rabo. Depois que eu descobri isso, eu falei: meu Deus, eu vou tomar muito cuidado agora com o que sai da minha boca. Por quê? Quem está dentro do triângulo, está todo mundo perdido ali. Relações disfuncionais. Agora, quando você precisa estar perto de uma pessoa, onde ela traz uma postura mais ativada, ela, entende? Quando você entrou nesse contexto, ela já te pesca. Como que eu saio disso? Um passinho por vez. Você não entrou? Você não entrou no triângulo dramático? Ué, se você entrou, você sabe o endereço de saída. Você só precisa primeiro querer sair e depois precisar de orientação. Acabou. Faz sentido, gente? Então, esse é o movimento da gente, né? E hoje eu sei, a gente tá com, né? O mercado tá sofisticando, a gente tem muita gente boa ensinando muita coisa legal. Vocês conseguem ver isso? Meu Deus, a gente não dá conta. O que que eu preciso escolher? Essa é a minha turma. Eu vou escolher essa turma aqui e vou fazer o trabalho com essa turma. O que que a gente tem que trabalhar, ó? Para cada 1 hora de estudo, a gente tem que trabalhar com pelo menos 2 de aplicação. O que que eu vou sair daqui com esse exercício? Eu fiz um exercício lá de um áudio de 5 minutos. Qual é a ação que você vai fazer? Foi o que a Nath falou. Caramba, você falou um negócio, eu não sei o que eu tenho que planejar. O que que eu tenho que fazer, entendeu? Dentro da semana. Então, assim, como eu não escolhi uma coisa.
A gente fica fazendo um pouquinho de tudo. E quando a gente faz um pouquinho de tudo, aquela soma, ela fica, sabe, um pouquinho de tudo. Então ela fica gostosinha. Peraí, eu quero gostosinha ou eu quero um novo resultado? Um novo resultado na minha saúde, no meu corpo, nos meus relacionamentos, nos meus negócios? O que que eu quero? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Para não ficar uma gravação também muito grande, né? Para ficar gostoso de quem pegar aqui para assistir. Valeu por hoje? Valeu o exercício. Eu vou deixar a gravação disponibilizada, eu vou deixar 48 horas, tá? Se alguém quiser revisar o exercício, se alguém quiser pegar esse exercício para também aplicar, pode pegar o exercício, pode aplicar, o exercício é nosso e, e esse é o movimento. Tem uma caixinha de perguntas lá. Se alguém ficar com alguma, coloca lá, que aí eu respondo em vídeo também, ali, aí também fica gostoso. Vocês também me ajudam, porque eu preciso saber o que que tem de pergunta aí dentro da cabeça de vocês, combinado? Ó, amo muito vocês. Para quem assistiu ao vivo, a gente ficou com 24 pessoas. Muito obrigada pela tua presença, por ancorar a gente a fazer o exercício. Refaçam o exercício, usem o exercício. Eu vou deixar ele 48 horas agora para a turma poder assistir, tá bom? Sigo disponível lá no Instagram. E vou contando, já tô com vocês aqui na minha cabeça e vou contando para vocês o processo e depois a gente detalha melhor, tá? Para saber se é isso mesmo que vocês querem fazer. Não é venda de impacto. A gente precisa fazer uma venda que seja bem gostoso a gente passar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para a gente chegar lá em dezembro e falar, ufa, valeu a pena, né? Por quê? Para onde nós vamos estar olhando? Para 2026. Essa mentoria é um projeto para a gente fazer um trabalho bem bonito em 2026, combinado? Beijo, vejo vocês. Gratidão por hoje.